Estamos falando sobre o tempo e, consequentemente, sobre a vida. Todos nós criados com os mesmos 365 dias no ano, 4 estações diferentes, 12 meses, 31 dias, 1440 minutos. Cada momento é valioso, é precioso e é um dom do Criador que merece atenção, merece ser olhado com respeito, merece ser olhado com valor. Todos nós estamos dentro desse tempo. Não é Deus que está dentro do nosso tempo, mas nós estamos dentro desse tempo. Falei no vídeo anterior sobre um senso de propósito, um senso de direção, considerando a valiosidade desse tempo, a santidade do tempo, a necessidade de honrar e cuidar bem de cada momento do tempo e o cuidado que temos diante dos ladrões desse tempo, daquilo que vai infectando, vai degenerando a qualidade do nosso tempo. Nesse vídeo eu quero falar sobre as prioridades. Quero avançar um pouco mais na discussão sobre as coisas que são mais importantes, mais relevantes, o que a gente deve priorizar, o que é realmente importante a gente fazer. Meu nome é Rubens Muso, bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Eu tenho compartilhado com vocês aquilo que eu ouço de líderes, de pastores, de líderes de organizações sobre o uso do tempo, sobre aquela correria, as distrações que ele tem, os ladrões do tempo, a crise de consciência que nós enfrentamos com o lidar do tempo. E alguns têm descrito justamente isso, como eles permitem que as coisas aconteçam por impulso, e esse impulso normalmente acaba tirando a qualidade do dia a dia, tantas coisas para pensar que eles se perdem diante da complicação da vida e se sentem paralisados. Ou também as descrições de muitos desses líderes com o tempo de lazer, com o não conseguir as suas atividades físicas, não conseguem separar tempo para aquelas leituras gostosas do meio de semana, não conseguem separar tempo para curtir seus filhos. Como o trabalho exige um esforço enorme, eles não conseguem estudar além daquilo que é necessário e se tornam um péssimo administrador do seu tempo, da sua vida e não vêem solução. E muitas vezes nos finais de semana eles não conseguem fazer aquilo que eles gostariam de fazer, tantas atividades, tantos compromissos, inclusive religiosos, compromissos com a família, festa de aniversário, então eles se sentem sobrecarregados com o tempo. Eles não conseguem entender quais são as prioridades, as coisas mais necessárias, as coisas mais fundamentais para cuidar do seu tempo. E não tem um senso de direção. Eu quero falar com vocês hoje sobre um outro texto bíblico importante na teologia bíblica, que é do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, Paulo fala. Que não sejam insensatos, mas sejam sábios. Aproveitem o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Uma das coisas importantes que esse texto está dizendo, que a Bíblia toda fala, é que Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor, é o Criador do tempo. Nós estamos limitados, mas Deus é eterno, permanente. O tempo não pressiona Deus. Deus não pode ser contido, Deus não pode morrer. Deus, o Criador, não está definido pelo tempo, ele não está limitado pelo número de horas que ele pode fazer num determinado período do dia. Ele não está limitado pelos 1440 minutos da semana. Nada acontece fora da sua própria vontade dentro dos 7 dias da semana. Deus é imensurável, Deus é eterno. Ele não está dentro de nenhum tipo de medida de tempo. Ele não está debaixo de nenhuma das leis da natureza. Eu acho que isso poderia explicar muito bem aquilo que Jesus faz com relação a quebrar algumas das leis da natureza, dando vista ao cego, multiplicando os pães. A eternidade não é uma ausência de tempo para Deus, onde tudo fica parado, nada conta, mas é a liberdade de todas as imperfeições, limitações e iniquidades do tempo. Deus é o mestre, não um servo do tempo. Ele não está prisioneiro aos eventos, embora o tempo passe, ele não se sente pressionado pelo tempo, diferentemente de nós. Quais as implicações disso, então, para nós? Quais são as implicações desse senhorio de Deus sobre o tempo? Deus tem um plano para a história, Deus tem propósitos para a humanidade. Deus é Senhor dos céus e da terra. Não há dúvidas de que Ele é o Senhor do tempo também. Ele tem designs, ele tem planos para a história da humanidade, ele viverá para sempre. O próprio Jesus orou, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso tem a ver com os detalhes particulares da sua vida também, como fazer a vontade de Deus na sua família, como fazer a vontade de Deus na sua vida pessoal, como fazer a vontade de Deus nos relacionamentos, na vida profissional, na educação.
Então qualquer evento livre ou imprevisto acontecerá dentro de certos parâmetros estabelecidos pelo Altíssimo. E nada acontece fora dos parâmetros criados por esse Deus. Eu acho que não há dúvidas com relação a isso. Agora, precisamos estar atentos então ao nosso procedimento, a encontrar sabedoria prática de como viver uma vida sábia, como cuidar bem da nossa vida, no emprego, na família, na educação, no lar, nos relacionamentos. Essa é uma questão que tem a ver com o dia a dia, porque, e o texto bíblico fala em Efésios 5, os dias são maus. Há elementos que danificam os nossos dias. Já falamos sobre os ladrões do nosso tempo. Há elementos que tiram a qualidade do nosso dia, que fazem com que nós esquecemos da preciosidade, do valor do nosso tempo. E às vezes nos sentimos escravizados do relógio, escravizados em nosso emprego, a dificuldade de lidar com as pressões, com o senso de que estamos cansados, com o senso de que vivemos num mundo que está nos explorando o tempo todo. Então há uma certa iniquidade no tempo, uma certa infecção. Há uma certa iniquidade no tempo. O tempo foi, de certa forma, infectado pela maldade. Você se lembra daqueles ladrões do tempo que nós falamos no vídeo anterior? Quais são os seus? Como viver uma vida sábia, então, como o texto bíblico de Efésios fala de remir o tempo, de trazer redenção ao tempo, literalmente de comprar de volta esse tempo. E Paulo está usando aqui uma terminologia da commodity, essa metáfora da mercadoria. Mercadores e comerciantes que observam a melhor oportunidade para comprar e vender as ações, negociar na bolsa de valores, comprar quando está em baixa, vender quando está em alta. Trocamos o tempo do mercado por certas atividades que são mais valiosas ou não. Se sabemos economizar o tempo, render melhor esse tempo, cuidar melhor do tempo, aprendemos a viver melhor. Se desperdiçamos, se jogamos fora uma boa parte da nossa semana, não sabemos cuidar. Eu não estou falando apenas de trabalho, de produção, mas de experimentar a vida, de experimentar o tempo, falhamos na arte de viver. Como é que nós podemos medir? Como é que nós podemos redimir o tempo? Como é que nós podemos trazer essa remissão ao tempo, esse tempo? Eu acho que uma das primeiras questões para examinar é o mito de que quem administra o tempo torna-se escravo do relógio. Na verdade, quem administra melhor o seu tempo, sonha mais, tem um propósito claro, ele se coloca sob o controle, ele se torna senhor das suas horas. Ele cuida melhor das suas horas. Quem não sabe fazer uma boa gestão do seu tempo é por ele dominado, porque acaba fazendo somente as coisas debaixo das pressões dos momentos e da urgência. Cuidar do tempo, gestar melhor esse tempo, administrar melhor as horas da sua semana, não é ser programado como um robô na vida pelos mínimos detalhes, mas é adquirir maior liberdade, adquirir maior controle sobre as horas, é cuidar melhor de forma a valorizar as coisas que são mais preciosas, importantes, prioritárias.